Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 20 anos, o diagnóstico de câncer infantil aumentou 13% entre crianças menores de 14 anos. Outro dado preocupante é do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. Ele mostra que atualmente a doença representa a primeira causa de morte, cerca de 8% do total, de crianças e adolescentes entre 1 e 19 anos. E os sintomas do câncer infantil podem ser confundidos com outras doenças comuns. Por isso, pais e responsáveis devem ficar atentos. E para falar mais sobre o câncer infantil, eu converso agora com a pediatra Cibele Lousada. Cibele, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Muito obrigada. Cibele, quando a gente fala de câncer infantil, a gente não está falando de um tipo só de câncer, né? Explica pra gente o que seria o câncer infantil. O câncer infantil corresponde a um grupo de doenças que se caracteriza pela proliferação, pela multiplicação de células anormais, ou seja, de células que sofreram algum tipo de mutação, e isso pode acontecer em qualquer local do organismo. Sim, e quais são os tipos de câncer mais comuns entre as crianças? Os tipos de câncer mais comuns na infância são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos do sangue, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas que afetam o sistema linfático. Também podem acometer as crianças e os adolescentes os neuroblastomas, que são tumores do sistema nervoso periférico, frequentemente de localização abdominal, o retinoblastoma, que afeta a retina, o tumor de Wilms, que é um tipo de tumor renal, os osteosarcomas, que acometem os ossos, os tumores de células germinativas, que são as células que vão originar os ovários e também os testículos. Sim, o câncer por si só já é uma doença muito agressiva, né? Nas crianças, a tendência é ele ser mais agressivo ainda? Sim, o câncer infantil ele é mais agressivo do que o câncer no paciente adulto, porém ele tem maior possibilidade de cura, uma vez que o câncer infantil ele é mais sensível, ele responde melhor aos tratamentos convencionais, principalmente a quimioterapia. Sim, Cibele, como eu disse no início da entrevista, alguns sintomas do câncer infantil são confundidos com sintomas de doenças comuns, né, na infância. A quais sintomas os pais, então, devem ficar atentos? Exatamente, não existem sinais e sintomas específicos para o câncer infantil e então eles podem passar desapercebidos, né? Devem chamar a atenção dos pais, dos responsáveis e também dos médicos, né? Palidez, sangramentos e hematomas constantes, febres constantes, frequentes, persistentes, apesar de alguns tipos de tratamento instituídos, presença de massas abdominais, massas na região do pescoço, na região da virilha, uma perda de peso inexplicada e também dores de cabeça, principalmente se associadas a vômitos, alterações do comportamento da criança e do adolescente ou alterações motoras que podem levar a criança a quedas frequentes ou algo desse tipo. Os pais precisam ficar atentos, né? Mas existe uma causa específica ou causas específicas para o câncer infantil? Não, diferentemente do câncer do adulto, né, no qual existem vários fatores de risco associados, né, tais como tabagismo, estilo de vida, sedentarismo, uma alimentação inadequada, né, não existe uma associação entre o câncer infantil e fatores ambientais. Então, é exatamente por isso que a gente tem uma dificuldade em prevenir, né, em fazer a prevenção do câncer infantil, diferentemente do paciente adulto. Sim, é isso que eu ia comentar com você, porque entre os adultos há uma série de regras, né? De orientações. De orientações, né? Isso. Não fumar, evitar a bebida alcoólica, praticar exercícios físicos, mas a criança que está começando a vida, como se prevenir? Esse tipo de orientação, né, fica aí para investigações futuras, né? O câncer infantil, ele geralmente tem origem, né, embrionária, então desde a saúde intrauterina, né, desde o período perinatal, né, a condições maternas, então atualmente não existe essa recomendação de prevenção de câncer infantil. Cibele, por isso que o diagnóstico precoce é sempre importante para qualquer tipo de doença e para o câncer principalmente, né? Sem sombra de dúvidas, muitas crianças e adolescentes vão ter o diagnóstico da doença já em fase avançada. Isso se deve a uma série de fatores, né? Dentre eles, a desinformação dos pais, a desinformação dos próprios profissionais de saúde, um medo do diagnóstico e a dificuldade de acesso, né, a esses serviços onde o tratamento é realizado. A ênfase atual é dada, né, no diagnóstico precoce e na instituição da terapêutica de maneira precoce para que isso aumente, né, as
as chances, né, as taxas de cura, né, de sucesso terapêutico. Sim, e tratamento não existe aqui na região, né? Nem Ouro Preto, Mariana, né? Exatamente. Na região dos Inconfidentes, a gente não tem um serviço especializado no tratamento, né, oncopediátrico. O diagnóstico, né, a suspeita diagnóstica pode ser realizada na região, pelos profissionais da região, mas essas crianças serão encaminhadas para os serviços de referência em Belo Horizonte. Sim, em Belo Horizonte a gente tem os locais aqui que fazem o tratamento do câncer infantil. São eles: a Santa Casa de Misericórdia, o Hospital da Baleia e o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. O telefone da Santa Casa é o 3238 8100, o do Hospital da Baleia é o 3489 1500 e o do Hospital das Clínicas é o 3409 9000. Sibeli, muito obrigado pela participação aqui e pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu quem agradeço pela oportunidade, né, de falar de um tema tão relevante, principalmente pensando em diagnóstico precoce. Obrigado.